Mais alguns apontamentos para a lição de 17 de maio de 2020. O slide 23, ainda falando sobre paz e reconciliação, eu sugiro você colocar esse slide dentro do capítulo 2 da revista Pela Paz Cristo Fez um Novo Homem. E no slide 23 eu coloquei os símbolos de reconciliação instituídos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus instituiu vários símbolos para falar da reconciliação entre o homem e Deus. Note que esses símbolos de reconciliação, eles serão dados antes mesmo do homem pecar. Porque Deus já sabia que o homem pecaria, ele é presciente. Então, ele já apresentou símbolos falando de reconciliação, de separação entre bem e mal, antes mesmo do homem pecar. Um exemplo é Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Luz, em toda a Escritura Sagrada, passará a simbolizar aqueles que estão protegidos por Deus, guardados por Deus, iluminados por Deus, que têm o seu caminho guiado por Deus. Eles estão na luz. E as trevas, aqueles que estão sem Deus. Então, o primeiro símbolo que Deus instituiu foi a separação entre a luz e as trevas. No slide 24, aí já após o pecado do homem, o segundo símbolo foi a semente da mulher. Em Gênesis 3,15 está escrito: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus prometeu enviar um Salvador assim que Adão e Eva pecaram. E nesse símbolo de reconciliação, é sempre bom lembrar, tem algo bem interessante, porque, sem sombra de dúvida, a mulher, ela foi a principal agente, entre homem e mulher, a principal agente da entrada do pecado no mundo. O apóstolo Paulo disse: o homem não foi enganado, a mulher foi enganada. E Deus, com essa promessa, ele mostra a sua misericórdia, porque aquela que pecou, sendo enganada de forma mais grave, porque errou todo o diálogo com a serpente, Deus promete enviar o Salvador através dela, para mostrar que Deus é um Deus misericordioso, que ele perdoa todos os pecados imediatamente. Então, aquele pecado grave daquela mulher, que foi a responsável pela entrada do pecado no mundo, cedeu à proposta da serpente, Deus promete enviar o Salvador através dela. E vamos lembrar também que a ciência diz que a semente da vida está no homem. Por isso, o nosso esperma é também chamado em grego de sêmen, ou seja, semente. Então, Jesus, ele não é a semente do homem. O homem não participa na geração do Salvador. Ele é a semente da mulher. Jesus trazia traços apenas de Maria. A sua herança genética era de Maria. Ele era a semente de Maria. Deus fez esse milagre para mostrar a sua misericórdia e o que ele faz para reconciliar o homem com ele, Maravilhosa essa mensagem desse texto. O item 3, no slide 25, diz: o animal imolado no Éden. Em Gênesis 3:21, depois que Deus prometeu, a semente da mulher vir para esmagar a cabeça da serpente, Deus vai fazer túnicas de pele para Adão e Eva. Tá bom? Antes eles haviam feito túnicas de folhas de figueira, mas elas não satisfaziam. Então Deus, para ensinar já a doutrina da substituição, tá bom, de uma vida por outra, ok? Deus imolou um animal, porque diz aqui que ele fez túnicas de pele, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então aquele animal, o primeiro animal morto na história do Antigo Testamento, foi o próprio Deus que imolou para substituir Adão e Eva no seu pecado. O slide 26, a Arca de Noé.
o apóstolo Pedro ainda diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, a arca de Noé, ela é também um símbolo da reconciliação do homem com Deus. Deus estava trabalhando para que o homem não vivesse totalmente afastado, porque Gênesis 6:12 diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Então, o que nós concluímos é o seguinte: Caim, quando ele ouviu de Deus que ele poderia fazer o bem e ser aceito, ou se não, o pecado jaz à porta, ele escolheu o pecado à porta. O que nós concluímos, né, dessa decisão de Caim? Ele tinha a oferta de Deus, ele tinha uma outra oferta, que era a oferta da serpente, que havia falado para Eva: certamente não morrerás. Então, Caim certamente saiu da presença de Deus buscando uma solução que a serpente havia apresentado para que ele escapasse desse juízo de Deus de morte. Tá bom? E assim as pessoas do Antigo Testamento acabaram, antes do dilúvio, acabaram se corrompendo, e Gênesis 6:12 diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. O slide 27, a salvação que vem do Oriente. Em Lucas 1,78 diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Você observe na Bíblia que normalmente o termo Oriente foi um símbolo que Deus instituiu para falar da vinda de Jesus. Oriente é o local onde nasce o sol. Por exemplo, Deus plantou um jardim no oriente do Éden. O tabernáculo, ele ficava virado para o oriente, ou seja, para o nascer do sol. E a tribo de Judá, a tribo de onde viria o Salvador, ela ficava entre o tabernáculo e o oriente, ou seja, ela ficava na frente da porta do tabernáculo, para simbolizar a vinda do Salvador. E o profeta Simeão, quando toma Jesus nos braços, ele diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Ele conhecia toda essa simbologia do Antigo Testamento, então ele falou: olha, o Salvador chegou, a salvação do Oriente chegou.